E hoje é dia 27 de setembro, comemora-se o Dia Mundial do Turismo, assim como o Dia do Turismólogo. E você achou que o Bom Dia Produtor ia deixar passar em branco essa data? Pois muito bem, prepare-se para ficar por dentro do que está circulando, rolando no cenário aqui do turismo brasileiro no Bom Dia Entrevista. Para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, o Bruno Wenden. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, muito obrigado pelo espaço, é um prazer estar falando com você. Nós vamos falar agora sobre os principais destinos trabalhados aqui no estado de Mato Grosso do Sul, mas inclusive você está trazendo novidade para a gente. Perfeito, vou trazer novidades aqui, primeiro é um prazer estar aqui no programa novamente. A gente está acabando de lançar a nossa nova campanha promocional do Mato Grosso do Sul. Inclusive amanhã na ABAV, que é a maior feira de turismo hoje do país, a gente vai lançar oficialmente isso. E aqui em primeira mão no seu programa a gente vai divulgar esse vídeo promocional que ficou maravilhoso. 5 meses de muito trabalho, trabalhando no posicionamento hoje do turismo no nosso estado. Tenho certeza que todos vocês vão se emocionar e vão gostar muito. E aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na verdade, bonito, Pantanal, e agora estamos inserindo a Rota Norte. Perfeito, isso. A gente tem trabalhado com os 3 destinos âncora, vamos dizer assim, né? Bonito, Serra da Boloqueno, Pantanal e Campo Grande, como portão de entrada, e que agora vem trabalhando muito a questão não só do turismo de negócios e eventos, mas pela gastronomia, pelo rural, pelo ecoturismo no seu entorno. A gente vai focar muito nesses destinos em termos de promoção, mas a Rota Norte também, com Costa Rica, com Alcinópolis, que tem o Templo dos Pilares, que é um lugar maravilhoso, que ainda precisa se estruturar enquanto produto, mas que a gente tem trabalhado agora cada vez mais. Um alto potencial. Coxim é um destino já antigo, vamos dizer assim, do ponto de vista de estruturação, precisando dar uma renovada. Costa Rica é um destino maravilhoso. Lindo. De ecoturismo, com belas cachoeiras, com parques municipais, com o Parque Nacional das Emas, que ele divide com Goiás, que é um parque maravilhoso e que a gente vai olhar muito para a região da Rota Norte e vai auxiliar eles a posicionar melhor aqueles produtos que estão sendo desenvolvidos. Bom, a gente falou em novidade, então você vai acompanhar em primeira mão esse vídeo que está saindo do forno e vai ser apresentado somente amanhã. Perfeito. A ABAV agora no Rio de Janeiro, em São Paulo? É em São Paulo, no Expo Center Norte. É em São Paulo que a gente vai fazer esse lançamento, mas você que está acompanhando o programa vai ter a oportunidade de conferir em primeira mão. Vamos ver? Vamos ver. Emocionante, veja só. Com certeza.
E olha, realmente emocionante, foram 5 meses de trabalho. Conta um pouquinho como foi o processo desse vídeo, que realmente é de encher os olhos, né? 5 meses de muito trabalho, Elaine. Quando eu cheguei e assumi a fundação há 5 meses atrás, eu tinha esse desafio de voltar a posicionar o Mato Grosso do Sul enquanto destino turístico nacional e internacionalmente. Por mais que a gente tenha Campo Bonito, Corumbá, Aquidauana, Miranda, né, o Pantanal como destinos já internacionais, a gente precisava dar mais visibilidade para fora. Então a gente desenhou isso junto com uma empresa de publicidade contratada pelo governo, sentamos, vimos quais são os principais atrativos e como que a gente ia conseguir comunicar isso ao nosso turista com muita emoção, já que a gente vive hoje cada vez mais o turismo de experiência, a vivência do turista, e a gente chegou aqui na nossa campanha, que é o Visit MS, você no seu melhor estado, justamente trabalhando a questão do estado de espírito da pessoa e fazendo, claro, um trocadilho com o melhor estado, que é o Mato Grosso do Sul. E ela acabou de sair do forno, esse é o nosso material, que é o nosso mapa e o nosso folder promocional. E agora com o vídeo que a gente acabou de ver, claro. Enquanto você vai falando, a gente vai mostrando aqui. Esse é um mapa mesmo, um mapa turístico, né, onde o turista ele vai poder se localizar, tem todos os municípios, as principais rodovias, as distâncias das principais cidades, todos ilustrativos com essa nova campanha. No verso a gente tem algumas informações dos principais destinos, do Mato Grosso do Sul, da rota Serra da Bodoquena, Pantanal e de outros destinos também, como eu falei, prático, que vem olha só, pequeno, cabe no bolso. Esse é o único material impresso que a gente vai trabalhar, Elaine, que a gente acredita cada vez mais. A era hoje é digital, a gente vai estar muito presente, inclusive junto com a campanha, com o vídeo, a gente vai lançar o site do turismo, que é o visitms.com.br. Redes sociais, vídeo 360, ou seja, completo, porque hoje o mundo é digital, a gente tem que estar presente nele com muita força, é o que o Mato Grosso do Sul vai fazer a partir de agora. Bruno, vamos aproveitar, a gente está aqui falando para um público voltado ao agronegócio. O turismo rural é um setor que vem crescendo bastante. Como você vê, então, esse crescimento, essa evolução do turismo rural aqui no Brasil? É uma atividade que cresce muito, como você falou, é um segmento que a gente chama de turismo também no espaço rural. Ou seja, não só a atividade de fazenda, mas o ecoturismo no espaço rural, como é em Bonito, que acontece em fazendas, como é o Pantanal, que é o ecoturismo nas fazendas pantaneiras, e o turismo rural também, principalmente com a sua gastronomia, com a lida do dia a dia, né, com a lida com gado, para acompanhar o processo produtivo das fazendas. Então é um segmento que vem crescendo aí muito no país, porque cada vez mais a gente busca o retorno às raízes. O retorno, né? E nada melhor do que pelo turismo rural, pela gastronomia, com as fazendas, com os passeios, para a gente conseguir ter mais contato com essas nossas origens. Bom, você falou em gastronomia, indiscutivelmente é um chamariz e tanto para o turismo rural. É isso que a gente vai ver agora. Eu te convido para a gente ver uma matéria da Rosa Cabral e olha só que maravilha de café da manhã. E o nosso passeio é aqui no sítio Harmonia, que fica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que tem um sistema diferente do turismo rural tradicional. Abre somente aos domingos e tem uma capacidade para aproximadamente 50 pessoas. Bora? Recepção calorosa, do jeitinho da roça. E pouco a pouco o povo da cidade vai chegando. A reserva tá ali no caderno do Anderson. Ele é o dono do sítio. Bom dia, Paulo. Vamos entrando. E bem-vindos à casa que une bom gosto na decoração e aquele aconchego gostoso do turismo rural. Lembra um pouco da infância da gente, né? A rusticidade, né? E é aliado assim ao bom atendimento que é do Anderson, né? Então é muito bom assim uma manhã agradável assim passar com a família aqui. Descansa um pouco, depois volta, toma mais um cafezinho. O café da manhã é uma fartura. Tem chipa, sopa paraguaia, que na verdade é um bolo, pão caseiro, geleia, doce de leite, queijo e por aí vai. Encantando as visitas, né, Gabriela?
O que me encantou mais foi a comida, realmente, né? E eles preparam tudo com tanta delicadeza, com tanto carinho e são produtos que são bem frescos, sabe? E o arroz carreteiro? Uma delícia também, o quebra-torto, né? Eles tiram a sua fome e tem um prato bem regional, né? Eles usam uma carne, se eu não me engano, uma carne seca, né? O quebra-torto é o prato principal do café. E é bom mesmo. Tá muito bom. Terceiro prato que eu já tô comendo e não quero parar. Tá certo, João Vitor. Um café da manhã tipicamente pantaneiro dá nisso, né? E é comum nas fazendas do Mato Grosso do Sul, que é acompanhado com ovo frito. Muito bem-vindo também no paladar do João Pedro. Gostoso. Tem um franguinho, um arroz, um ovinho, queijinho do meu irmão, arroz caipira. Arroz da roça, o ovo, né? O queijo, o leite, né? Tudo natural, é muito bom. Eles gostam de comer tudo, então comida diferente então é mais fácil ainda. E como começou essa história de café na roça? O Anderson comprou o sítio para morar no sossego de um cantinho tranquilo e em paz. Gestor financeiro e com formação em gastronomia, aqui e ali recebia os clientes em casa, que por sua vez, eles começaram a visitar o sítio para conhecer a criação de cabras, por curiosidade mesmo. E nessas visitas, né, esporádicas, eu servi um leite de cabra, o queijo de cabra. Depois comecei a servir um cafezinho, porque eu queria tratar bem. E pensei, por que não agregar valor nisso, né? E não deu outra. Um bom negócio surgiu. No roteiro, a visita ao criatório das anfitriãs, as cabras, também está na lista. A pessoa não sabe o que significa esse elemento aqui. O animal. O animal ou a vegetação. Porque eles vão lá no restaurante, tá na hora. Só que isso daqui, ele não sabe quanto tempo leva para chegar lá. E dependemos disso. O investimento inicial foi em 17 matrizes e um reprodutor. As raças, com aptidões para carne e leite, vieram de Minas Gerais. Hoje, o número de animais está aí na casa de 60. E a produção leiteira, que é servida no café da manhã, também é comercializada. E por falar em leite, a safra de filhotes é atração. Olha que coisa fofa, bebendo leite na mamadeira. As crianças fazem a festa. Tô achando legal. Essa é a minha primeira vez que eu passo a mão num cabritinho. A proposta não é ceder isso. A proposta é ter uma manhã de domingo diferente. E com isso a gente, né, teve o foco principal na comida, na gastronomia mesmo. Degustação à vontade, cantinho de oração, pomar, galinhas no quintal e vamos seguindo com a prosa. E tem surpresa, adivinha? O Anderson topou ensinar o famoso quebra-torto pra gente. É fácil ou difícil? Super fácil de fazer, simples. Vamos lá, 1 quilo de arroz, ovo caipira, 5 dentes de alho, suco de 4 laranjas, óleo e sal. E 1 quilo de carne soleada. Opa, peraí. Lá no começo a Gabriela falou o que sobre a carne? Se eu não me engano, uma carne seca, né? Anderson, qual é a diferença da carne seca para a soleada? O tempo de maturação dela é diferente da carne de sol. Então ela passa de 24 a 48 horas no sereno. E ela já é pronta para uso, você não precisa fazer a dessalga dela. Entenderam? Então, bora seguir. Óleo na panela quente, a carne soleada. Acho que ela tem um pouquinho de gordura, que isso também ajuda, né? Tanto no sabor como na maciez da carne. E quando chegar nesse aspecto de bem frita, é hora de acrescentar o alho. Alho dourado, entra o suco de laranja. Então ele vai ajudar na maciez da carne e na coloração do arroz também, na finalização do arroz. O suco também serve para ajudar a soltar a borra que fica no fundo da panela, que dá a coloração no arroz. Bem passado, vamos colocar a água fervendo. Tapa a panela, em média, meia hora de fogo.
Pronto, hora de fritar os ovos. Servidos? Nossa equipe sim. E aí, Paulo? Suspense? Muito bom. Cadiel? Muito bom, Anderson. Valeu mesmo, hein? Obrigado. E aí, Rosa? Ai, isso de comer rezando que tem o pecado da gula, meu povo, olha, vale a pena, ó. Faz aí, ó, muito bom. Tchau, tchau, obrigada. Obrigada, Anderson. Valeu. Até a próxima. Nada. E realmente o campo é muito inspirador e as Muito. comidas, né, realmente são um diferencial de cada propriedade. A gastronomia, na verdade, ela se torna hoje um segmento. Antes ela só compunha só um pacote, né, Elaine? Cada vez mais ela tem sido motivador de fluxo turístico, ou seja, o turista tem decidido viajar para destinos a partir da gastronomia também. Ele olha o que aquele destino tem a oferecer. E o nosso estado, Mato Grosso do Sul, é muito rico nessa parte, principalmente com a gastronomia pantaneira, né? Todas as nossas comidas tradicionais, nosso arroz carreteiro, quebra-torto, a sopa paraguaia, a nossa chipa, enfim, tudo que a gente tem a oferecer, cada vez mais tem sido motivador de fluxo. Mas, Bruno, me tira uma dúvida, estamos num ano desafiador, um ano muito complicado e mexeu em todos os setores. Para o turismo foi diferente ou sentiu também o baque da economia brasileira? Infelizmente também sentiu. É uma atividade econômica e naturalmente ela ia sentir. A gente, quando o bolso aperta, a gente às vezes deixa de fora o que a gente considera supérfluo. E na viagem ainda infelizmente a gente espera que ela daqui a pouco vai compor de fato tudo que a pessoa quer consumir. O turismo vai entrar cada vez mais na prateleira de consumo, mas sentimos um pouco, o estado teve uma queda. Bonito teve uma queda aproximadamente de 20%. É claro que algumas ações que o Estado aportou recursos, como foi o caso do Rally dos Sertões, o mês de agosto de Bonito foi um mês positivo, e seria em termos um mês negativo, mas sentimos. E agora é a nossa capacidade cada vez mais, enquanto órgão de fomento, de trabalhar oportunidades. Eu sempre falo, o turista ele não vai parar de viajar, ele vai diminuir as distâncias, e quem sabe procurar destinos mais acessíveis. Então, se a gente estiver bem posicionado, o que a gente está fazendo agora, as empresas também trabalharem com isso, oferecendo algumas promoções, enfim, trabalhando de forma conjunta, é possível não sentir tanto essa crise, mas que eu tenho certeza que vai passar. Ela é cíclica. Exato. E a gente tem certeza que ela vai passar e a gente vai ter uma excelente temporada. E serve também para ensinar muita coisa, né? Sim, muito. Sempre. Nas crises que a gente aprende que a gente tem que trabalhar diferencial, que a gente tem que inovar na nossa oferta. Sair Nosso da estado tem esse mesmice, desafio, né? sim, com certeza. Tem uma consultora que é minha amiga que sempre fala que o turismo deveria inovar assim como a moda. Que a cada 6 meses vai lá e muda a sua coleção. Algumas pequenas mudanças, e o turismo tem que olhar um pouquinho para isso, já que é a atividade que mexe com a felicidade, que mexe com o sonho das pessoas. É verdade. A gente está falando em destinos. Vamos agora para o Rio Grande do Sul, vamos para a bela região sul do país, onde a Annelise Nicolodi também mostrou um pouquinho do turismo que circula por lá. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. O Rio Grande do Sul costuma quase sempre surpreender os turistas, seja pelos sabores, sotaques, cenários ou pelos costumes regionais. Se você está precisando de um momento como esse, longe da civilização, perto dos bichos e da natureza, nós temos algumas opções para te oferecer. Lugares que ficam bem próximos da capital dos gaúchos. Mas o agito da cidade grande parece estar a milhas de distância. 30 minutos do centro de Porto Alegre e já é possível curtir a vida assim, em meio à natureza. A terra do churrasco, do chimarrão e do futebol é capaz de proporcionar uma experiência inesquecível para os turistas que procuram a calmaria do campo. Porto Alegre, como sendo a segunda capital com maior área verde, ela tem um potencial único no Brasil. Então a gente viu como uma possibilidade no turismo rural fazer uma integração de urbano e rural, porque as pessoas estão no meio urbano e existe o rural aqui, que hoje ele vem diminuindo gradativamente em função dos interesses mobiliários, enfim, né? Então na hora que o urbano começa a conhecer esses lugares, ele começa a se sentir como dele também. Porque isso é a mesma cidade, embora pareça outro mundo. E é qualidade. Quando a cidade é considerada alguns fatores de qualidade de vida, está a nossa produção rural.
O roteiro Caminhos Rurais em Porto Alegre é uma experiência única de turismo sustentável. A região das estâncias no século XIX hoje é ocupada por pequenas propriedades de agricultura familiar e agroecológica, que preservam a paisagem natural, o modo de vida tipicamente rural e bem gaúcho. É bem legal, né? É uma coisa bem diferente, assim, que a gente não tem ideia como é feito, como é a maneira fora, assim, da pessoal, e é perto de Porto Alegre mesmo, né? Então a gente não tem essa ideia, né? Mas foi muito bom. A gente trouxe a família aí para ver, compramos aí algumas coisas porque o dia a dia nosso é sempre feito assim, né? A gente gosta muito de coisas verdes e tal, né? Então até para o filho aí, para aprender um pouco também, né? A ideia nasceu em meados da década de 90, mas de forma isolada. Só em abril de 2005 o projeto ganhou corpo a partir do inventário turístico da região. A rota foi lançada oficialmente como produto turístico em novembro do mesmo ano, época em que o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, começou a qualificar as propriedades. Aliás, hoje, esse é um requisito para os empreendedores interessados em integrar a rota. O sindicato é um dos percursores do turismo rural em Porto Alegre, não tem dúvida nenhuma. E todos os cursos de qualificação, eles vêm via Senar, via Sindicato Rural, que dispõe disto para os produtores, as pequenas famílias, para se habilitarem dentro do turismo rural, via sindicato, via Senar, com esse curso de qualificação. Isso tem sido feito, continua sendo feito, lá em parceria Sindicato Rural, Caminhos Rurais e Senar, na zona rural de Porto Alegre, que tem uma zona turística muito bonita, né? Quem conhece sabe disso. As propriedades envolvidas na Rota Caminhos Rurais são dedicadas a diferentes atividades de lazer junto ao ambiente rural. Tem produção de frutas, pesca, trilhas, passeios a cavalo, produção de plantas ornamentais e alimentícias, comida caseira preparada em fogões a lenha e aquele café campeiro. É fantástico e a gente vê assim, a parte rural dentro de Porto Alegre, que é uma coisa que normalmente a gente não sabe que existe, né? A parte orgânica com hortaliças diferentes que a gente não conhece, muito diversificado, muito bom, achei excelente, nota 10, um passeio excelente, recomendado. Mais 110 quilômetros em direção à Serra Gaúcha e mais um roteiro à espera de turistas. Em Carlos Barbosa, o Recanto Bergamasco tem um pouquinho de tudo. O percurso possui 10 pontos de visitação que valorizam a arquitetura, a cultura, a gastronomia e a história dos primeiros imigrantes italianos que se instalaram no local. Todo o nosso pessoal, a nossa região, é apaixonado pelo lugar onde vive. E essa paixão é que faz nós a fazermos essa alteração, essa mudança que está levando hoje. Bastante religiosos, os imigrantes construíram assim que chegaram no local essa igreja, que hoje é referência para os visitantes que querem conhecer um pouco da história. As pedras carregadas pelos próprios moradores ergueram a Capela São João da Cruz em 1875. Em 2007, ela foi restaurada, preservando a sua originalidade. Essas pedras, elas foram trazidas, né, elas foram quebradas todas bem próximo daqui, elas foram trazidas com um instrumento chamado de liça, né, que é um instrumento baixo, né, chamado em Bérgamo, né? E eles vinham trazendo com bois e mulas. As menores, as crianças e as mulheres, nos seus chapéus e aventais, elas iam trazendo e elas eram colocadas, encaixando, né, dentro das pedras maiores. Saímos da igreja e seguimos por uma trilha até a casa de chás da Dona Lourdes. Um recanto de paz em meio à natureza. Aqui, o relógio do corpo humano garante que você colhe o chá indicado para cada horário e órgão. O relógio do corpo humano ele age assim. Cada erva, cada chá é uma parte do corpo humano. Dependendo do horário que a gente recebe o turismo, é a função de um que a gente serve. Em seguida, pegamos outra trilha em meio à mata nativa. É preciso caminhar algumas horas, mas com toda certeza, o cansaço é recompensado quando os olhos alcançam a Cascata das Andorinhas. E nem preciso dizer por que ela leva esse nome. Tem o Recanto Bergamasco, ele também dentro do recanto nós temos a Cascata das Andorinhas, onde tem as trilhas,
a água potável, a natureza, uma andorinha diferenciada que ainda a gente está estudando da procedência. Elas vivem aqui há muito tempo, elas saem em bando às 10 da manhã, voltam às 4 horas da tarde, bem diferenciada. Depois de uma boa caminhada, nada melhor do que descansar. E a pousada da Fátima nos recepciona com água fresca, sucos naturais e muito verde. Pode sentar para descansar um pouco. Descanso merecido, mas o passeio continua. Seguindo o roteiro, chegamos até as ruínas dessa casa de pedras, construída há 100 anos. E aí é possível visualizar como os imigrantes que chegaram na Terra Nova foram fixando morada. Como bons italianos, não podia faltar mesa farta. Alimentos produzidos com muito carinho e cheios de história. A polenta é cortada com um fio de linha, como faziam os antepassados. Na sobremesa, o famoso cigulete, um doce típico da região de Bérgamo. Usávamos o fio, né? Então a gente quer mostrar como a gente fazia antigamente. E que tal aprender a fazer o seu próprio capelete? A gente ensina como é que é feito o capelete. Eu ensino para ela como é que eu faço o capelete, como é que é o meu trabalho. Aí eles já botam a mão na massa e já saem fazendo. Nessa agroindústria famosa pelos queijos e salames, dá para levar para casa um pouquinho do que esse passeio representa. Sabor diferente, eu digo assim que mais é a matéria-prima, é as qualidades da matéria-prima. Os embutidos, a gente trabalha com um suíno próprio, se faz um tratamento especial no suíno, então dá uma qualidade um pouquinho melhor no produto final. Uma terra onde o empreendedorismo anda lado a lado com os antigos costumes de um povo que é perito na arte de bem servir. Bom, a gente pôde ver também a bela região sul do país, com várias atividades também, vinho. Turismo começou lá, na verdade? O turismo rural começou lá no Rio Grande do Sul, começou em Santa Catarina, né, ambos os estados, eles trabalham muito bem isso, tem belíssimos roteiros, eles conseguem agregar muito bem a questão rural com a questão da cultura, né, do italiano, do alemão, a gastronomia deles é maravilhosa, é um aprendizado para aqueles destinos que querem trabalhar com o segmento de turismo, ou com turismo rural, ou com turismo no espaço rural. Uhum. A gente está falando sobre as dificuldades esse ano desafiador de 2017. A gente fez essa mesma pergunta também ao Ministério do Turismo. Será que mudou muita coisa no cenário aqui no âmbito nacional? É isso que você vai ver agora. Aqui em Brasília, nós vamos conversar com Fabiana Oliveira, que é coordenadora do Ministério do Turismo. Fabiana, então vamos fazer uma avaliação do atual momento do turismo no Brasil. Podemos dizer que está sendo um ano bom em 2017? O turismo ele é uma atividade que pode responder positivamente para a recuperação econômica do país. Vem respondendo positivamente à geração de emprego e renda. Dados que a gente coletou aqui no primeiro semestre deste ano indicaram que houve um aumento no faturamento das empresas relacionadas ao turismo no Brasil. Então, a gente vê aí que, de fato, vem contribuindo, né, para a economia do país. E o turismo ele responde aí a mais de 52 atividades econômicas. Então, assim, ele deixa um lastro muito grande aí para o país. Em termos de fluxos turísticos também, a gente já fez uma prévia esse ano da movimentação turística. No caso dos desembarques internacionais, a gente teve um aumento aí nesse primeiro trimestre desse ano em relação ao de 2016, um aumento de 2%, já batemos aí os 5 milhões de passageiros internacionais. E no caso dos desembarques domésticos, a gente está aí estável para esse ano. Com relação ao ecoturismo, o turismo rural, que é basicamente o nosso público, qual a avaliação que nós podemos fazer no país esse ano? Das viagens domésticas que eu citei anteriormente, em torno de 16% dos turistas que viajam motivados a lazer no Brasil
procuram o ecoturismo, aventura e natureza como motivação principal da viagem. Ou seja, isso engloba esses segmentos que você falou. Então, a gente vê aí que, atrás do turismo de sol e praia, que de fato é o grande carro-chefe aí do Brasil hoje, esses segmentos ele tem uma grande força no desejo do brasileiro de viajar pelo país. Com relação aos destinos turísticos, quais são as regiões que a gente pode dizer hoje que são campeãs, que estão bem em 2017? Bom, a gente tem Bonito, né, que é um dos principais destinos aí de ecoturismo no Brasil, já ganhou diversos prêmios aí em relação à gestão, à sustentabilidade, e a gente aí tem uma diversidade aí de parques naturais nacionais no Brasil que são alvo aí de visitação turística, né, da Bahia, Chapada Diamantina, enfim, no sul aí Aparatos da Serra, a gente tem aí esse grande diversidade natural. O Brasil, enquanto país muito grande, né, então a gente tem essa capacidade aí de ter uma grande quantidade de recursos naturais para oferecer para o turista. A Amazônia, né, que é um dos principais Pantanal. Também. Pantanal, exatamente. Com relação à parte econômica, o Ministério tem algum controle se ficou mais fácil, ficou mais difícil por conta do momento econômico que nós vivemos fazer turismo no Brasil? Sim, o turismo ele vem de uns tempos para cá já se integrando à cesta de produtos do brasileiro. Então, o brasileiro vem viajando mais e por uma série de fatores de facilitação das viagens, né? E aí as campanhas promocionais do Ministério do Turismo também contribuem para isso, que aí a gente divulga o Brasil aí e incentiva o brasileiro a viajar pelo país. Então, vocês, Ministério do Turismo, dizem para o brasileiro viaje? Viaje pelo Brasil, conheça o seu Brasil. Diversidade cultural, diversidade natural do Brasil aí, todo brasileiro tem que conhecer. Então, é isso que a gente, de fato, coloca aí nas nossas mensagens. Ok, nós conversamos com Fabiana Oliveira, coordenadora do Ministério do Turismo. Voltamos aos estúdios. E para finalizar, depois de todas essas informações do turismo, que é tão importante aqui para o Brasil, você está indo já para a BAV, que é a maior feira de turismo do Brasil, do país, e vai apresentar esse material para lá? Perfeito, daqui a pouco já estou pegando o avião já. A BAV, como você disse, é a maior feira hoje do segmento. A gente está indo em peso, com uma caravana de empresários aqui do nosso estado, com um stand de 100 metros quadrados, assim, mostrando todas as nossas belezas, com painel de LED, com óculos 360. Vamos lançar a campanha Viste MS, o vídeo promocional, o nosso site, enfim, a gente vai em peso mesmo para que o Mato Grosso do Sul, tenho certeza, vai ser um dos maiores destaques dessa feira e vai voltar aí a vigorar como um dos principais destinos turísticos do nosso país. É isso aí. Com essas palavras, nós encerramos essa entrevista. Nós conversamos com o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, e a gente também aproveita para finalizar desejando um feliz dia do turismólogo a todos os turismólogos que estão nesse momento sintonizados, né, Bruno? Muito obrigado, Elaine. Obrigado pelo espaço e parabéns a todos os turismólogos. Esse espaço é nosso, a gente tem conquistado cada vez mais ele.